Nós teremos a seleção brasileira jogando contra a seleção do Equador, já sob nova direção, a direção técnica do nosso Ancelotti, Carlo Ancelotti, assume o comando da seleção brasileira num momento interessante, que causa uma expectativa muito grande. Aliás, até a coletiva do Ancelotti foi cercada de muita presença, foi muito concorrida. Essa que é a realidade. Foi uma das mais concorridas dos últimos anos, a apresentação do Ancelotti, a coletiva dele, enfim. Nós esperamos. Claro que ninguém vai fazer de uma hora para outra uma mudança radical, não é assim. Ele vai colocar uma seleção em campo e é evidente, à medida que os jogos vão passando, você já vai sentir aí uma nova ideia de jogo, a ideia do Ancelotti, o modelo, o estilo Ancelotti de trabalhar. Mas não é que amanhã o Brasil, não espere nada disso. Possivelmente a seleção cometerá alguns erros, muitos erros, não é? E é evidente, esse jogo vai servir para que o Ancelotti possa corrigir, consertar e aprumar a seleção. O certo é que nós precisávamos realmente desse incentivo, desse entusiasmo, da presença de um cara que é ídolo, conquistou tudo, que esteve à frente. Então a presença do Ancelotti vai dar esta moral à seleção brasileira, esse respeito. O mundo vai passar a olhar para a seleção brasileira com outros olhos. A seleção brasileira que estava sem muita credibilidade no mercado. Essa que é a realidade. Até clube sul-americano tirando onda. Imagine, não é? Por quê? Não é que os nossos técnicos não estavam vivendo um bom momento, ou sei lá o quê. É difícil explicar, não é? Agora a CBF tem um novo presidente, a CBF tem um novo técnico, então vamos esperar um melhor futebol, uma melhor apresentação da seleção brasileira contra o Equador. É um jogo sempre muito bom, lá fora, né? Contra o Equador, em Quito, enfim. Por tudo isso, devemos ter um bom jogo. Agora, repito, não vamos esperar milagres, porque milagres não acontecem da noite pro dia, né? Só quem faz milagre é um lá de cima. Então é de esperar que a seleção continue pecando, errando, mas paulatinamente a seleção irá, evidentemente, no comando do Ancelotti, corrigir esses erros que há muitos anos estão sendo verificados no Brasil. Uma seleção que não consegue ser criativa, não tem muita imaginação, e uma seleção, infelizmente, não é, que no mercado não está com esse crédito todo. Eu falo do mercado nacional, o que é pior. O próprio torcedor do Brasil, ele não acredita muito, ele não está muito ligado no Brasil. Muita gente deixou de assistir jogos do Brasil. Quem sabe a chegada do Ancelotti traga esse resgate, trazer de volta esse amor, resgatar essa paixão do brasileiro pela seleção brasileira. Boa noite, Oswaldo Barbosa. Boa noite, Guima. Um abraço para você, boa noite aos companheiros, ouvintes do Toque de Bola. Claro que milagre você não vai esperar. Agora eu tenho certeza que algumas coisas já poderão ser apresentadas contra o Equador. Por exemplo, eu imagino que o Ancelotti, ele deva tentar colocar na seleção brasileira um esquema de jogo preferido dele e que ele adotava recentemente no Real Madrid. Aí você tem, por exemplo, jogadores que já trabalharam com o Ancelotti, que sabem o modelo de jogo, sabem a maneira dele jogar, e também, claro, alguns que ainda continuam jogando, trabalhando com ele. Então eu acho que isso aí nós já poderemos ver. De repente até algumas novidades, como nós falávamos ontem, a volta do Casimiro, é um jogador de extrema confiança do Ancelotti, trabalhou com ele muitos anos. O próprio jogador, no caso o Richarlison, que é um jogador que ele também gosta muito do estilo de jogo do Richarlison. Pode ser que eu me engane, a gente já possa ver um Vinícius Júnior diferente, um Vinícius Júnior fazendo uma função diferente, tendo inclusive a oportunidade de passar para aqueles que nunca trabalharam com o Ancelotti, passar mais ou menos a metodologia de trabalho, da forma como ele gosta de jogar, a forma como ele gosta de agir com os jogadores. Então acho que essas coisas nós já poderemos ver amanhã na seleção brasileira. De repente até o próprio posicionamento também. Estava assistindo hoje um programa esportivo
a possibilidade do Estevão do Palmeiras jogar mais centralizado, jogar no setor de meio de campo. Já seria uma novidade e já seria, logicamente, o início de um trabalho do Ancelotti, porque o Estevão joga no Palmeiras aberto pelo lado direito, mas é um jogador que tem habilidade, que tem visão de jogo para fazer justamente essa função, e de repente pode ser que o Brasil possa fazer 3 volantes, ou seja, e o Estevão mais à frente, fechando tipo um losango com 2 homens abertos, o Vinícius Júnior e o Richarlison. Então isso pode acontecer. Agora, claro, que milagre a seleção brasileira mudar da água para o vinho, eu sinceramente não acredito, até porque nós não teremos tempo para isso, mas algumas coisas nós já estaremos vendo na era Ancelotti na seleção brasileira. Vanderlei, Vitor e Jânio, a expectativa de vocês para a estreia do Ancelotti, novo técnico da seleção? Olha, Guimarães, é curto, meu comentário é pequeno. O Ancelotti dispensa comentários. Eu prefiro aguardar, eu prefiro ver o Brasil jogando para ver realmente as mudanças, como é que vão acontecer. Então eu prefiro realmente esperar um pouco, ver como é que o Brasil se comporta, principalmente nesse jogo. E uma coisa que você não pode estar exigindo demais agora do Ancelotti, né? Não tem essa de exigir dele. Ele sabe tudo de futebol, conhece tudo. Então, o que falta realmente é colocar as peças nos seus devidos lugares e botar o time para realmente vencer. Vamos aguardar. Jânio Barbosa. O Oswaldo e você falou, na verdade, essa questão de fazer com que o torcedor volte a confiar na seleção. Quem diria que poderíamos chegar numa situação dessa? Da gente voltar a ser mais patriota com a seleção brasileira, do Brasil verdadeiramente parar para assistir a seleção, nem que fosse jogo de botão. Não é? Essa desconfiança começou, não é por acaso, é por conta de diversas situações causadas pela própria dona, né, que é a CBF, né, que gere toda a situação do futebol brasileiro e, consequentemente, a seleção brasileira, a seleção pentacampeã do mundo. Então, não é fácil. E a expectativa é grande. Aí, agora vamos saber se o problema é a safra ou é o treinador, né? O problema é a safra ou o treinador. Acho que vai dar, não sei se é o primeiro jogo. E acho que também não vejo nenhuma seleção, a não ser a Argentina ou outra, que possa colocar medo em qualquer situação na seleção brasileira. Agora, restamos saber e queremos saber se realmente era a força de vontade dos jogadores, é uma confiança que não só do comando técnico, mas também do comando, do alto comando da Confederação Brasileira de Futebol, para com o dentro de campo desses jogadores de seleção, porque todos deles são jogadores de grandes clubes do futebol brasileiro e do mundo. Não desaprende a jogar do dia para noite. E até agora o futebol pífio apresentado, sem nenhum algo assim extraordinário que a gente já viu em outras seleções, né? Do futebol brasileiro, não adianta nem você citar aqui grandes jogadores que vestiram a camisa da seleção, que com aqueles que estavam nascendo, engateando, que quando entravam na seleção sentiam o peso da camisa e a gente falava, esse não é jogador de seleção, esse é jogador de seleção, e a gente via quem servia e quem não servia, né? E agora é muita coisa nova, muito jogador novo, alguns remanescentes aí, inclusive da última Copa do Mundo, entre eles o Casemiro, né? Eu prefiro aguardar um pouco, né? Ver alguma análise. Pra mim, o Brasil vai estar na Copa do Mundo do ano que vem. Do ano que vem? Do ano que vem. Agora, se vai ser campeão, aí é muito que entra, é um trabalho que vai ser a longo prazo, pode até chegar a decidir um título. Mas assim, eu prefiro esperar e a gente ter uma definição. Se o problema era um técnico brasileiro ou não, ou do patamar do Lancelotti, e até mesmo a questão de jogadores. Ancelotti, de jogadores brasileiros ou até que estão no estrangeiro, a safra. Eu prefiro aguardar um pouco, mas estou muito na expectativa. Dessa vez eu vou parar para assistir o jogo de seleção, para ver o que é que tem de novo, o que é que traz de novo o novo treinador. Vitor Hugo. Dos últimos anos, né, dos últimos treinadores, a expectativa com o Ancelotti cresce ainda mais. Até porque o currículo dele, né, fala por si. Um cara extremamente campeão das principais competições do mundo, tanto na Europa quanto ali nos demais países que ele também trabalhou. Então eu tenho muita expectativa e muita esperança que 2026 possa ser a retomada aí do futebol brasileiro, já começando amanhã. Claro que amanhã ainda vai ser difícil ver o dedo do Ancelotti na seleção, mas nos próximos jogos, com certeza, a gente vai ter uma esperança muito grande para ele seguir firme em busca desse hexa. Muito bem.